Isso aí, pessoal. Olha, eu não vou dar por encerrado aquele nosso conteúdo de estudo dos gases, não. Eu pretendo, acredito que numa das apostilas aí nós vamos entrar nessa matéria, então aí eu vou usar aquela aula de revisão para a gente continuar e matar a matéria com toda a qualidade do mundo. Mas como eu estou bem na matéria em relação ao ritmo, mas não quero dar sopro azar, não quero no final do ano, ai meu Deus, essa matéria aqui, quero poder só estar revisando com vocês, depois de ter falado tudo com calma. Eu quero hoje já, nesse dia, iniciar o volume número 10 com as tal das colisões. O que eu preciso antes de colisões? Eu preciso que tu lembre que tem impulso, que é força vezes tempo, que é uma grandeza vetorial. Que vocês lembram que é quantidade de movimento, que é outra grandeza vetorial. E, pelo menos, o teorema do impulso, que diz que o impulso aplicado no corpo é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Não custa lembrar que sistemas sistemas isolados, só com forças internas, quantidade de movimento inicial era igual à quantidade de movimento. Colisão vai partir desse pressuposto aqui, ó. Quando a gente fala em colisão, ou choques mecânicos, é quando dois objetos fazem força um no outro, nós só vamos estudar a força que um faz no outro. Não vamos estudar a ação de corpos externos. Por isso que a primeira coisa importante de colisão é lembrar que falou em colisão, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Só que não adianta saber a conservação da quantidade de movimento para poder descobrir o que vai acontecer com os corpos após a colisão. Como assim, professor? Assim, olha só. Imagina que eu tenho dois corpos, A e B. VB está com 5 metros por segundo, a velocidade de B para a direita. VA é 10 metros por segundo. O corpo A tem 2 kg, o corpo B tem 1 kg. Só sabendo isso, eu não sei dizer o que vai acontecer com os corpos após eles se chocarem. Eu sei qual vai ser a quantidade de movimento do sistema após o choque. Vai ser a mesma quantidade de movimento agora. Só que para descobrir o que vai acontecer com A e com B após o choque, qual vai ser a VA? Qual vai ser a VB após o choque? Para que eu consiga descobrir o que vai acontecer com esses corpos após o choque, eu preciso de mais uma informação sobre esse choque. Eu preciso saber como é que é a restituição após o choque. Como assim, professor? A gente diz que uma colisão, um choque, tem várias fases. A primeira fase é a aproximação. Depois vem o contato, quando os corpos encostam no outro. Depois vem a deformação, quando os corpos começam a se deformar depois do contato. E depois da deformação vem a restituição, quando os corpos voltam à sua forma original. E depois da restituição tem um afastamento. Cara, tu vê um choque mecânico, ele é estudado fisicamente com 5 processos diferentes. Aproximação, contato, deformação, restituição e afastamento. Nós precisamos saber como é que vai ser esse processo de restituição, para a gente entender se esses corpos são bolinhas que vão quicar e se afastar, ou se são geleias que vão quicar e grudar, ou se é um pouco geleia, um pouco bolinha que gruda um pouco e afasta um pouco. Como é que nós vamos medir essa restituição, então? Nós vamos ver como é que era a velocidade de aproximação, vamos ver como é que é a velocidade de afastamento e vamos medir essa relação. A grandeza que vai nos permitir medir isso é chamado de coeficiente de restituição. Nome justo, né? De restituição. O que seria então esse coeficiente de restituição que a gente vai usar a letrinha E? É tu pegar a velocidade de afastamento e dividir pela velocidade de aproximação. VAF sobre VAP. Sempre em módulo, não interessa se o valor vai dar positivo ou negativo. O que importa é medir a velocidade de aproximação, medir a velocidade de afastamento, fazer essa divisão e aí a partir do valor dessa divisão a gente consegue já a informação que faltava para dominar as colisões. Muita atenção, hein, galerinha? Sempre que a gente vai medir uma diferença entre duas velocidades, a maneira mais prática de agir é fazendo uma menos a outra. Então é V2
V2 menos V1 no afastamento após o choque e V2 menos V1 da aproximação antes do choque. Quando eu estou falando uma menos a outra, gente, eu estou considerando que se para um lado é mais, para o outro lado é menos. Já estou considerando isso, tá? Então é importante perceber isso. Por exemplo, aqui, vamos colocar um valor qualquer aqui só para a gente ver como é que ficaria o coeficiente de restituição. Peguei essa situação aqui bem simples para a gente poder calcular pela primeira vez o coeficiente de restituição num exemplo clássico aqui. Está andando com 10 para lá e esse está com 5. Se eu for fazer a diferença entre as velocidades é 10 menos 5. Tudo bem para vocês? Que dá 5. Então essa é a velocidade de aproximação, 5, módulo. No afastamento posso fazer 10 menos 8, que dá 2. Se fosse 8 menos 10 daria menos 2, mas é em módulo. 2 dividido por 5 dá 0,4, é o coeficiente de restrição possível. Cuidado, hein, gente, se fosse assim, ó, a velocidade, menos, aí seria 10 menos 5, seria 10 mais 5, daria 15. Concorda comigo? Está se aproximando com 15. Cuidado com isso. O maior risco que eu acho na hora das colisões é calcular errado o VAF e o VAP. A velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação. Depois de calcular o coeficiente de restrição, o que a gente pode falar sobre a colisão? Aí a gente já pode falar uma série de coisas. Se, por exemplo, o E for igual a 0, a gente diz que o choque é inelástico. Aliás, para dar 0 esse coeficiente de restrição, vocês devem concordar comigo que o cara de cima tem que ser 0. E se a velocidade de afastamento deu 0, o que eu concluo? Eu concluo que eles permanecem grudados após o choque. Beleza? Por isso inelástico, bate e gruda. Então, inelástico. É o mais comum de aparecer no vestibular, por incrível que pareça, porque é o mais fácil de calcular. Se o E foi entre 0 e 1, a gente diz que o choque é parcialmente elástico. E se o choque for 1, a gente diz que o choque é perfeitamente elástico. É comum também aparecer choque perfeitamente elástico. Eu não gosto quando isso acontece porque eu só sei exemplificar com um caso. Choque perfeitamente elástico na natureza. Só um caso, que é o choque entre as moléculas de gás. Choque entre as moléculas de gás bate, não faz barulho, não perde nada de energia. A velocidade de aproximação é a mesma de afastamento. Por isso que um gás aprisionado, sem perder energia, pode ficar bilhões de anos, né? Com a mesma pressão. Porque não fica fazendo barulhinho. O choque entre as moléculas é perfeitamente elástico. Às vezes tem questão de sinuca no vestibular que eles dizem que o choque das bolinhas de sinuca é perfeitamente elástico. Então é um absurdo, né? As bolinhas fazem barulho, certo? Elas aquecem na hora do choque, então não dá para dizer que é verdade isso. Então tu vê, ó, cara, calcular o E não é difícil, é perigoso, porque tem que fazer uma velocidade menos a outra, então quando uma delas está com a velocidade, né, o sentido oposto ao da outra, pode dar uma agoniazinha na hora de calcular, mas se tu usar essa dica tu não vai errar. Tendo calculado o coeficiente de restrição, dá para dizer que tipo de choque é? Observem, galera, em todos os choques que existem, a quantidade de movimento se conserva, QI igual a QF, olha lá, ó. Porém, a energia só se conserva no perfeitamente elástico. Então, cuidado, ó. Para todos esses choques, QI igual a QF. Todos. Vou colocar aqui, ó. QI igual a QF. Isso não pode ser violado, é uma lei da natureza, uma regra natural. Agora, a energia cinética só se conserva, a energia inicial é igual à energia final, só no perfeitamente elástico. Então, por exemplo, ó, eu nesse primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, eu disse quais eram as velocidades finais para pedir o E. Mas o comum é o cara não fornecer as velocidades finais, te falar qual é o E e tu usa o E para calcular a velocidade final de cada um deles, que é a parte mais legal. Aliás, vou aproveitar que já está tudo bem ambientado aqui para te fazer esse exemplo então. O cara pergunta qual é a velocidade final dos caras, sabendo que, aí eu vou trocar o coeficiente de restrição para não dar a mesma resposta, né?
sabendo que o E é 0,8, por exemplo. Então o cara falou a massa e a velocidade, falou a massa, falou a velocidade, falou quando esses corpos se chocam, o E é 0,8. E aí me pergunta, então qual é a velocidade final dos corpos após o choque? Essa é a questão mais comum de aparecer. Então é por isso que eu vou começar fazendo esse exemplozinho aí. Tendo feito esse exemplo, galera, a introdução está feita, vocês já vão poder começar a riscar exercícios. Então vamos resolver naquele cantinho do quadro ali esse primeiro exemplo de choque mecânico. Galerinha, então primeira coisa, já que é um choque mecânico ou uma colisão, nós sabemos que a conservação da quantidade de movimento ocorre. Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. A primeira equação a gente sempre monta assim. Massa do corpo A, velocidade do corpo A antes, massa do corpo B, velocidade do corpo B antes, massa do corpo A, velocidade do corpo A no fim, que eu não sei, mais massa do corpo B, velocidade do corpo B no fim, que eu não sei. Massa do corpo A era 2 kg, a velocidade dele era 10, massa do corpo B é 1 kg, a velocidade dele era 5 metros por segundo. Massa do corpo A 2 kg vezes VA final, que eu não sei. Massa do corpo B 1 kg vezes velocidade final do B, que eu não sei. 2 vezes 10, 20, 5 vezes 1, 5. Montei uma equação, 25 é igual a 2VA mais VB. Só que uma equação em duas incógnitas não dá para resolver. A segunda equação a gente busca através da fórmula do coeficiente de restrição. E é igual a VAF sobre VAP. O E ele me forneceu 0,8. O que é a velocidade de afastamento? A velocidade de afastamento vai ser, supondo que VB vai ficar com módulo maior que VA, vai ser VB menos VA. Eu sempre suponho, tá, gente, para não ficar me confundindo, o que pode acontecer do corpo A bater e voltar, inclusive, concorda comigo? Se o corpo B fosse bem massivo e o choque elástico, o corpo A ia dar uma pancada no corpo B e ia voltar. Isso pode acontecer. Para não ficar me complicando e toda vez chutar diferente o que eu acho que vai acontecer, eu, Otávio, sempre que vou fazer questões de choque mecânico, eu suponho que após os choques, os corpos estão andando para frente, continuaram para frente, e que o corpo da frente está mais veloz que o de trás. Então esse número vai ser maior que esse. Para calcular a força de afastamento, eu sempre vou fazer VB menos VA. O V da frente menos o V de trás. O bacana é que se eu estiver errado, e o corpo A ir para o outro lado e não para frente, o sinal dele vai ficar negativo da velocidade dele. Só isso. E a resposta vai continuar verdadeira. Certo? Então é uma dica que eu dou a vocês. Sempre fazer essa situação desse jeito ali. Como eu estou supondo que VB é maior que VA, não preciso mais do módulo, né? Porque eu vou fazer VB menos VA, eu já estou subtraindo uma velocidade da outra, então eu já estou supondo que isso vai acontecer, já pode até tirar o módulo. Qual era a velocidade de afastamento de aproximação, aliás? Era 5 menos 10, só que é em módulo, né? 5 menos 10, o cara da frente menos o cara de trás, em módulo, então vai acabar dando 5. O 5 está dividindo, passa multiplicando 5 vezes 8, 40, com a vírgula, 4. 4 é igual a VB menos VA. Duas equações, duas incógnitas, isola numa, acabou. V menos VA, vou passar para cá, mais VA, 4 mais VA é igual a VB. Descobri então que 25 mais 2VA mais quanto é VB? 4 mais VA. 2VA mais VA é 3VA, mais passa menos. Os astros estão alinhados. Está multiplicando, passa, dividindo. Juro para vocês que eu não imaginava que ia dar uma resposta tão bonitinha. 7 metros por segundo. Quero achar VB. VB é 7 mais 4, 11 metros por segundo. Então a nossa suposição ficou correta, que o VB estava indo para a direita, VA também, e VB um pouco mais rápido. Caso tivesse errado alguma coisa, o sentido de uma das velocidades, por exemplo, apareceria um menos aqui. E aí eu já perceberia, putz, o A bateu e voltou. Como não apareceu menos, eu já percebo que foi tudo corretinho. Então tu vê, ó, colisão, a parte central de colisões é QI no AQF, que a gente já usava em sistemas isolados. A única coisa nova que apareceu para a gente nessa aula foi o coeficiente de restrição.
treinando um pouquinho, mas vai tirar de letra. Tem questão pior, professor? Tem. As piores questões de colisões são quando os corpos colidem não na mesma direção, em direções perpendiculares. Como quando a de movimento é uma grandeza vetorial, nós teríamos que fazer a decomposição desse estudo em duas direções separadas e fazer a conservação da quantidade de movimento no eixo X e no eixo Y. Dá um pouco mais de trabalho. Já caiu na UFSC uma questão dessa, da famosa mesa de sinuca. É isso aí, galerinha. Eu vou selecionar agora um exercício para vocês tentarem, só para ver se vocês com essas dicas rápidas aí já conseguem se virar. Acredito que com essas discussões nós acabamos falando sobre o volume 10 Física A. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tinham duas aulinhas apenas, volume 10 Física A. E é isso aí. No primeiro ele apresenta o coeficiente de restituição. Ele não colocou em módulo ali, ó. Ele não colocou em módulo porque ele já fez VA menos VB embaixo, ele não fez VB menos VA. Certo? Mas isso aqui é pessoal do autor do livro ali, né? Não é obrigatório ser assim. Geralmente a gente vê um módulo nos livros. Então é isso aí, bati um papo sobre a primeira aula. E a segunda aula, ele fala a classificação dos choques, classificação, que foi o que a gente falou. É isso aí. Então olha só, vocês podem arriscar a 2808 da página 3 e de tarefa fazer toda a página 3 depois, mas dá para fazer a 2808 agora, eu já corrijo na sequência. Então, ó, 2808 dá para arriscar da página 3. Depois, na segunda aulinha de colisões, vocês podem fazer a 2910 e depois o resto da página de tarefa. Fazendo essas duas aí, se a gente corrigir ainda nessa aula, já fica bem legal. Agora é só meter a mão na massa, empacou e chamou, galerinha. Vamos fazer valer a pena essa aula. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Daqui a pouquinho eu corrijo esses dois exercícios. A tarefa é a página toda. Quem terminar o exercício já pode começar a tarefa e não deixar acumular muita coisa nessa correria de final de ano. Vamos que vamos!